Oi, gente, boa noite. Mais uma vez, mais uma quinta-feira, nossa aula de patrimônio. E como eu informei para vocês nas aulas passadas, hoje a gente dá o início a um ciclo de palestras com convidados externos que vão trazer, assim, com certeza, conhecimentos riquíssimos para complementar aí as nossas dinâmicas, as nossas aulas de patrimônio histórico, artístico, cultural e edificado, tá? E aí, hoje está presente com a gente o professor Renato. Eu não conheço o Renato pessoalmente, mas ele foi muito solícito, desde já estendo meus agradecimentos, né? Aceitou, mesmo em meio às loucuras do momento que ele está vivendo, quer dizer, já acabou de falar para a gente também que está ali atolado de atividades por causa da tese de doutorado, mas ele abriu aí uma brechinha na agenda para bater um papo com a gente. E por isso, né, eu sei que vocês ficam meio tímidos, assim, quando tem gente de fora, mas podem ficar à vontade para perguntar, sem medo, que eu tenho certeza que o Renato vai atender a gente com muita abertura, tá? E com muito conhecimento também. E também agradecer ao professor Éder, que idealizou o projeto de extensão e me convidou, né, devido a estar participando com vocês, a estar na frente da disciplina de planejamento. E já deixo estendendo também já meu agradecimento ao professor Éder. E é isso, professor. Pode começar apresentando o nosso colega Renato. Obrigado, Jéssica. Nada. Obrigado também ao Renato. Por mais louco que possa parecer, eu e o Renato, a gente não se conhece também pessoalmente, né? A gente conhece por lives e muitas conversas e trocas de informação via WhatsApp, né? Então, assim, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas também. Agradeço o convite, essas parcerias que são importantes. Como eu tenho pretendido aprender mais sobre patrimônio, estudar e aprofundar mais sobre patrimônio, eu e o Renato, a gente tem tido uns diálogos, e aí o Renato sabe, né, que as nossas formações muitas vezes não caminharam muito para o patrimônio. Esse negócio de caminhar para o patrimônio, a gente muitas vezes foi por teimosia, vai por teimosia ou vai por curiosidade, mas as formações, tanto na UFMT que eu fiz, quanto na Unemat, que eu conheço um pouquinho, que o Renato fez também, essas discussões não são discussões muito... tirando o Assir, né, Renato, da Unemat, que a gente conhece, que é um batalhador, que acho que vocês também conheceram o professor Assir, quando a gente foi visitar técnica para Cáceres. Não sei se a gente teve a oportunidade, mas eu acho que o Assir e o Pablo a gente conheceu lá. Não conheceu, não sei, não lembro. Depois vocês podem falar para mim se vocês conheceram o professor Assir na Unemat. Mas essa coisa do patrimônio é algo que, nas nossas visitas técnicas, vocês tiveram o privilégio de ter já uma introdução meio na prática. Eu sei que muitas vezes ficou lá atrás, mas você deve se lembrar alguma coisa. Lá com o pessoal do IFAM, com a Amélia, né? Com a Maria Bárbara, né? Com o pessoal lá do Museu de Arte Sacra de Cuiabá, com aquelas visitações ali no centro todo, que não só em Cuiabá, mas em Cáceres também, depois em Chapada também, então colaboraram bastante, tá? Então, assim, eu vim, na verdade, mais para aprender, para ouvir, né? E com o Renato, que é um cara que eu admiro pra caramba e que está em um monte de projetos, né? Agradecer, então, ao Renato aí, e acabou de falar que essa vai ser uma das últimas lives antes da defesa da sua tese, né, Renato? Então, a gente agradece você aí por estar aí, se fazer presente. O Renato, então, para quem não conhece, é Renato Fonseca de Arruda, possui licenciatura plena em História pela Universidade do Estado do Mato Grosso, UNEMAT, 2009, mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em 2014, e doutorado em andamento no curso de Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e Museu de Astronomia e Ciências Afins, com concentração na área de Museologia, Patrimônio Integral e Desenvolvimento. Desde 2007, realiza atividades profissionais e acadêmicas nos campos da História, Cultura, Patrimônio Cultural e Museus, através da participação em eventos e atividades de pesquisa científica, extensão e ensino,
bem como em assessoramento técnico e análise de projetos ligados às artes visuais e ao patrimônio cultural, com foco nos bens patrimonializados e musealizados ou em processo de. Representou a sociedade civil no Colégio Setorial do Patrimônio Material do Conselho Nacional de Políticas Culturais, vinculado ao Ministério da Cultura de 2013 a 2018, no qual participou e contribuiu nos processos de formulação e acompanhamento das políticas culturais no campo do patrimônio cultural, nas suas dimensões materiais e imateriais, considerando as complexidades da sociedade contemporânea. Há cerca de 8 anos trabalha com assessoria, elaboração de pareceres técnicos e consultoria ad hoc em projetos culturais, de pesquisa e de extensão para órgãos e instituições dos governos federal, estadual e municipal, como o Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Cultura, do Ministério de Turismo e Fundos Federal, Distrital, Estaduais e Municipais de Cultura. Depois disso tudo, fique à vontade, Renato. Eu fico com vergonha. Você leu aí minha capivara, como fala na cidade inteira. Quase todo da live para ler a capivara do Renato aí. Eita, bexiga. Mas brincadeira, obrigado, agradeço muito. Primeiro aqui, pessoal, quero agradecer a professora Jéssica e o professor Éder, né, pelo carinho, pelo convite, né, e assim, sinto muito honrado mesmo em contribuir com vocês aí, compartilhar um pouquinho do que a gente vem aí aprendendo, vem aí vivendo, né, e espero que eu possa aí trazer esperança num momento difícil, né, vou compartilhar lutas, né, não esperem aqui uma aula ou uma palestra que a gente vá tratar, às vezes, de pontos que coloca a memória e a história, né, numa zona confortável que vai defender interesses, né, de determinados grupos sociais. Nós vamos aqui trazer muito mais problemas, muito mais questões, reflexões sobre o nosso lugar, né, o nosso lugar, e o que significa falar sobre patrimônio cultural a partir do nosso lugar. Que aí, eu sou da região de fronteira, eu sou de Cáceres, né, então, assim, eu estou no Rio de Janeiro, no outro extremo do país, mas eu sou de Cáceres, eu vivi e pude partilhar desse processo de construção, das lutas pela memória, pela história, e o próprio processo de silenciamento que ocorre, né? Silenciamento e apagamento de memórias dos diversos grupos que ocorrem na nossa região, né? Isso para garantir aí estruturas de poder, estruturas de dominação. E aí, assim, todos vocês, eu aqui, de antemão, assim, antes de colocar meu slide, na verdade, já vou colocar um slidezinho aqui, gente, não reparem aí a quantidade, mas na hora que der meu tempo aqui, eu vou parar, tá? Qualquer coisa, quando é seu tempo, a gente levanta a mãozinha aqui. Tá, beleza. Eu vou ocultar. Tô ajeitando só um pouquinho para ficar bom para todo mundo. Ficou bom para vocês aí? Está aparecendo? Tá bom, tá bom. Sim, dá para ver bem. Antes de iniciar, gente, olha só, eu vou tentar combinar com vocês, com todos vocês, uma metodologia aqui de encaminhamento da minha fala, tá bom? E aí, eu sei que muitos aí vão até colocar
vão se esconder e tal, o cara tá chato pra caramba, não vou conseguir acompanhar esse cara, fala muito e tal, mas eu quero que, assim, eu vou fazer algumas questões que eu vou contar com a participação de vocês, de modo com que nós possamos avançar, né, e problematizar pontos, considerando o lugar, a experiência, a trajetória de cada um, e respeitando, né, essa diversidade, essa grande diversidade cultural que existe no estado de Rondônia, no estado de Mato Grosso, né? Então eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, trazer alguns pontos aí que está mais relacionado com a vida de vocês, e aí eu vou fazer algumas indagações que podem aí, né, eu demandar aí uma participação de vocês, tá bom? Então, nesse sentido, eu começo aqui expondo, né, o tema da minha fala, e aí, por que falar, né, de patrimônio cultural em estados de fronteira? Valores, poder e desafio da política nacional. Eu tenho o foco aí, né, vocês já tinham parado para pensar o que é um estado de fronteira? Todos vocês? O que é patrimônio cultural? Antes de entrar no curso, como foi essa relação dentro do curso? E aí eu trago aqui essa... Podem responder no chat, tá, gente? Eu trago aqui esse olhar, né? Essa problematização, de modo com que nós possamos se atentar para alguns conceitos, algumas ações, né? Que vão estar daqui para frente, vocês vão poder, assim que vocês terminar o curso, vocês vão poder ter contato profissional com essa área. E vai ser inadmissível lá na frente vocês falarem assim, mas eu não me lembro disso, sendo que vocês tiveram aí aula com a professora Jéssica, com o professor Éder, foram em Cáceres, conheceram todas essas diferenças, e ainda assim, né, muitas vezes, passar a olhar o patrimônio cultural, não levando em consideração as questões que a gente vai levantar e vamos discutir aqui. Então, eu chamo a atenção logo de cara, né, para o título, para que vocês se atentem a esse título. Eu não vou trabalhar, né, Jéssica, com a questão das legislações internacionais, com as cartas, e aí, assim, vou focar mais nessa contextualização da política nacional de patrimônio cultural, né, da institucionalização, dessa trajetória até chegar ao que nós temos hoje, né, e em que medida essa relação que nós temos hoje, ela está articulada com a proposta de Estado, né, de intervenção de Estado e de construção de uma economia capitalista, né, de expansão da economia capitalista na nossa região, no estado de Mato Grosso e em outros estados de fronteira, aí, chegando em toda a região, né, amazônica. Então, Renato, você consegue ver o chat ou você quer que eu leia? Não, tá tranquilo, eu consigo ver Você aqui. Consegue ver? Beleza. Então. Perfeito. Show de bola. Então, assim, a minha trajetória, né, eu vou contar um pouco para vocês. Embora o Éder tenha feito uma leitura, eu sou, assim, por eu ser um historiador, né, e aí não ser parecido um pouco com o professor Éder, que tem a barba e tal, eu sou mais novinho assim, sabe? Aí eu sofro com uma certa resistência por parte dos meus colegas historiadores do patrimônio, Éder. Eu já te contei isso, Éder? Essa história? E aí, não contou, não. Por ser novo, eu sofro uma resistência por parte dos colegas que são da área do patrimônio, porque tem uma galera, assim, que tem mais experiências na área, né? E aí, assim, quando eu vou chegar para falar, o pessoal fala, mas quem que é esse cara, assim, novinho, esse guri aí, assim, esse menino aí? Então, assim, eu fico um pouco constrangido, mas isso é bom para que vocês, assim que vocês se formarem também, né? Vocês, ao trabalhar no campo do patrimônio, né, se atentar que, na verdade, existe aí relações, né, valores que a gente vai tratar aqui, que vocês podem levar para a vida inteira, quando a gente trata de patrimônio cultural,
né, a gente discute aí principalmente valores, né, valores que são construídos socialmente, né, e que vai ser diferente e que vão estar imersos dentro de um conjunto de práticas e que serão aí alvos de disputas entre os diferentes grupos sociais. E aí, ao você ser novo e querer discutir e debater patrimônio cultural, tem o ônus e tem o bônus e o ônus, né? E aí, assim, até a gente conseguir um certo respeito na área, isso, em certa medida, vai um tempo. Então, assim, é importante que vocês se atentem para a questão dos valores que permeiam o patrimônio cultural, né, dentro do contexto e levando em consideração a realidade que vocês têm, a posição política que vocês têm, ideológica, né, de garantir direitos, de repensar e avaliar seus valores e, ao mesmo tempo, considerar todo o processo de desigualdade social que existe no país, né? E não é diferente na região, né, de Rondônia, Mato Grosso. Então, a proposta aqui é um pouco focada na contextualização e institucionalização da política nacional de patrimônio cultural, né, no país, e enfatizar alguns desafios, né, e perspectivas que permeiam a prática da preservação no estado de Mato Grosso e Rondônia. Eu fiz esse esforço, né, da gente tentar aí, focar um pouco no estado de Rondônia, porque no virtual fica tudo muito subjetivo, muito distante. Então, eu quero fazer esse exercício com vocês, de modo com que nós possamos refletir, né, sobre determinadas práticas que muitas vezes são patrimônios em determinados lugares, mas não são reconhecidos como patrimônio em outros, né? O que leva, por exemplo, um Estado ou determinados grupos sociais dizer que uma prática cultural ou objeto é patrimônio e em outros lugares não, né? Então, isso é um ponto que é importante para que vocês reflitam. E aí, volta na fala que eu tinha colocado lá no início. O que significa o patrimônio cultural a partir do extremo oeste do Tratado de Tordesilhas? E aí, vocês que fizeram ensino médio, estão novinhos aí, com a cabeça em mente, né, assim, fresca, né, sobre o que estudaram. O que é o Tratado de Tordesilhas? Vocês se lembram disso? O que é o Tratado de Tordesilhas? Professor. Então, assim, a gente está aí falando, né, de todo o processo de colonização, né, de construção do que é a nação, o território da nação brasileira. As disputas, as relações, o próprio processo de exploração, né, os conflitos étnicos existentes, né, e a própria divisão do território nacional, né, dentro de um contexto, né, que ainda hoje, mesmo após aí mais de 500 anos, ainda hoje reflete diretamente no nosso modo de pensar e agir. Mas, professor Éder, professora Jéssica, como que isso está aí no meu dia a dia? Coisa lá do passado. Quem gosta do passado é museu, né? E aí, de repente, a gente acaba reproduzindo no nosso dia a dia práticas subjetivas que estão ainda muito enraizadas no nosso imaginário, né? Que vão garantir, e você vai reproduzindo, elas são passadas, transmitidas de geração para geração, e a gente reproduz como se fosse algo natural. Como se fosse algo, inclusive, legítimo, né? De ser reproduzida, mesmo que cause dor ao outro, né? E aí, volta lá a disciplina de antropologia, né? Que vocês já tiveram, provavelmente no primeiro ou no segundo semestre.
o que é a antropologia, o conceito de cultura, o exercício da alteridade, né, de reconhecer o outro na sua diferença, né? Então, o que significa essa questão do Tratado de Tordesilhas dentro desse processo de construção do que é patrimônio cultural? Aí entra um problema, né? Muitas vezes, e aí eu quero que vocês comecem, a partir de agora, a fazer uma reflexão sobre quais são os bens tombados, tombados e registrados no estado de Rondônia. Quais são os bens que você conhece no estado de Rondônia que são tombados e registrados? E quais são os bens que você conhece que são reconhecidos como patrimônio cultural no Brasil, né? Em outros estados? Contem na mão mesmo. Quantos bens você conhece que é reconhecido em nível nacional, dentro do estado de Rondônia, e quantos são reconhecidos, por exemplo, no estado de Rio de Janeiro ou Mato Grosso? Vamos fazer essa comparação de modo a gente fazer uma análise quantitativa e qualitativa, né? O que significa aí ter o forte, né? E quais são os valores que ele representa nesse lugar e na construção da ideia de nação, de identidade nacional, né? Por que o forte e não uma estrutura arquitetônica de uma aldeia indígena? Por que não daqueles que foram ocupar o território na década de 40, 50, construir a cidade de Vilhena, né, entre outras, né, cidades aí, mais novas? Então, assim, e aí, por que não reconhecer as técnicas construtivas que fazem parte de um conjunto de arquitetura menor, né? Tido aí como algo que envolve menos saberes, né, científicos da área da arquitetura. Então, acho que a gente precisa aí avaliar nesse contexto, e aí eu quero que vocês reflitam qual bem hoje ele representa, né, em nível nacional, esse conjunto de valores, né, que muitas vezes não está presente. Se vocês conhecem algum, né, que representa essa diversidade, inclusive é a cara do processo de ocupação do território na faixa de fronteira, né? Aí você pega Cáceres, Porto de Peridião, Vilhena, Ji-Paraná, entre outros municípios, né, da região. Como é que a gente pode refletir sobre isso? Tá? Então, esse é um ponto que eu vou trazer para vocês. Aqui, né, eu vou trazer um pouquinho de história, né, e aí eu vou ser mais, como eu já fiz esse preâmbulo, né, de reflexão e tal, eu vou ser mais breve ao tratar e contextualizar essa questão da dimensão territorial, né, do território nacional e o lugar dos valores da região de fronteira, né? Porque a gente está falando de um território, né? E o que significa fronteira dentro desse território? O significado simbólico do que é uma fronteira. Alguém sabe aqui? Alguém se arrisca aí, gente? O que significa fronteira? Isso. É um limite de confrontação entre cidades, estados ou países. Em termos territoriais. Show de bola. Um limite invisível entre territórios. Bacana, ampliou. Muito bom. Lorena, obrigado, Lorena e Olivia. Em síntese, né, a gente tem essas definições mais comuns quando a gente destaca e a gente percebe, quando a gente vai falar sobre a questão de fronteira, a primeira coisa que vem é essa definição, né, de um território, que ao mesmo tempo serve aí para separar, né, uma estrutura política, econômica, social e cultural. Estabelecer limites.
Mas é só isso? Qual é a dinâmica, né, desse território, dessas fronteiras? E essas fronteiras, elas aí, né, em nível nacional, elas fazem parte mesmo dessa ideia de território nacional. Ela é muito antes, né, essa discussão sobre o que é fronteira, ela não surge agora, ela vem desde antes da formação dos Estados nacionais. No entanto, a formação do território nacional brasileiro, ela só vai se conformar de fato, né, ao que nós conhecemos hoje, principalmente a partir da década de 30. Antes da década de 30, ela era muito maleável, era algo que ainda estava se fixando, né? Então, esse território que nós conhecemos do que é território nacional atualmente, né? E que a fronteira faz parte, né, desse território, ela estabelece o limite territorial, ela vai se conformando, né, principalmente a partir de 30, com os projetos aí de colonização, de ocupação desse território e de expansão da economia capitalista. O professor Éder, que estudou sindicatos no mestrado e tudo mais, e aí vocês podem, tem um aporte aí de um professor que domina essa discussão, que pode contribuir bastante também nessas análises, principalmente na questão voltada para a educação. Antes da década de 30, né, a gente tinha aí, no imaginário do que é ser nacional, pensava-se como Cáceres, todo o território da região hoje que consolida o estado de Rondônia, né, era concebidos como sertões, áreas de fronteira, ou mesmo uma região em que a cartografia ainda não era clara, não era evidente, os limites de uma cidade com a outra, de um estado com o outro, havia muitos problemas nessas definições. E a cartografia era também muito mais conhecido pela questão cartográfica. Dentro desse processo, né, a gente tem aí uma prática de reconhecimento de patrimônio cultural que vai se formando. Olha só, a década de 30 é o período em que o Brasil também vai se estruturando, se consolidando, definindo as suas fronteiras, mas também consolidando o seu Estado de modo a ele ser propulsor do desenvolvimento da sociedade que nós vivemos hoje. Então, assim, a questão econômica, a expansão econômica da agricultura, da agropecuária, da ocupação de terra no estado de Rondônia e em Mato Grosso, se deu principalmente a partir da década de 30, com os incentivos do governo que vem desde a era Vargas, né, nesse processo de ocupação. E, por exemplo, da minha cidade, né, que era um dos maiores municípios do país, na década de 70, 50, ele foi sendo desmembrado, né? E aí a gente tem, por exemplo, em 43, a criação também do território do Guaporé, né? Em que também vai dividir o estado de Mato Grosso, que era um estado, ainda hoje é continental, mas antes maior ainda, né? E vai conformando as elites locais, né? Dentro de um espaço de ocupação desse território e que vai aliando um desenvolvimento econômico pautado na base do extrativismo, né, e da produção agropecuária, né, da criação de gado, né, tudo isso vai sendo construído. Dentro desse território, é importante que vocês saibam, né, que não é algo que brota da terra assim, natural. Essa ocupação ela se dá por meio de conflitos pesados, né, conflitos pesados em que foi muitas vezes necessário, né, não digo necessário, mas que existiram no momento, conflitos em que levaram à dizimação de várias etnias, vários povos que viviam nessa região. E um ponto importante ao compreender e a gente pensar a questão do patrimônio, porque a ideia de patrimônio vem o quê? Quando vocês pensam em patrimônio, a primeira coisa que vocês
pensa o que é um patrimônio. Antes de vincular ele a patrimônio cultural, é propriedade, né? É propriedade. E aí, essa propriedade também está relacionada à questão de disputa pelo território, da terra, a garantia de direitos e posses, né? Então, é importante associar isso, porque lá na frente, quando a gente for falar sobre patrimônio cultural, efetivamente, a gente vai lidar com o quê? Com os problemas das cidades, com o problema de garantir memória, e essa memória, muitas vezes, remeter à ocupação de um território que vai garantir o poder de terra, de posse de terra sobre determinadas áreas, né? Seja ela para a população quilombola, seja ela para a população indígena, né? Seja ela para garantir direitos, inclusive, dos grandes latifundiários e tudo mais. Então, é importante entender que patrimônio, assim como território, são espaços de partilha, articulações, território envolve conflitos. Essencial, é uma zona de conflitos, tá bom? E aqui eu trago mais um mapa, assim, um mapinha para que vocês entendam dentro desse processo, né? Aqui o Tratado de Tordesilhas, aqui ao centro, né? Que passa bem no meio, né? Que Tocantins, Distrito Federal, chega até alguns cartógrafos hoje discutem esse limite e colocam alguns que passam até por Laguna, né? Em Santa Catarina, na região Laguna. Mas essa representação cartográfica, ela define muito bem, né, essa concepção de patrimônio, essa provocação que eu trouxe lá no início, para que vocês possam entender que patrimônio cultural é uma categoria de pensamento essencialmente ocidental, que vem, inclusive, da Europa e é introduzida dentro do contexto brasileiro para que ela pudesse aí representar e construir a ideia de identidade nacional, construir a nação brasileira. Então, a gente tem aí, a partir da década de 30, né, a construção da política de patrimônio cultural, que a gente vai ver mais à frente, e ela vai estar diretamente associada a quem? A partir de onde? Então, é essencial pensar isso para que vocês possam refletir na outra questão que eu fiz lá atrás. Por quantos bens culturais vocês conhecem que são tombados e registrados em Rondônia? Isso é essencial, né? Para que vocês possam refletir por que existe essa quantidade e outros estados possuem, assim, por acaso possuem uma cidade inteira, 2 cidades inteiras, 3 cidades, 10 cidades tombadas, possui aí mais de 100 bens tombados individualmente. Por quê? E aí, em Rondônia não tem, Acre não tem, Mato Grosso não tem, por quê? Né? Então, aqui ficam essas questões para que a gente possa refletir. E eu não fiz, né, essas provocações na nossa outra live, e eu resolvi agora trazer, de fato, esse mapa com essas provocações para que vocês possam aí se situar melhor aí nesse processo, rever valores que vocês entendiam como patrimônio cultural, para que vocês possam, assim que se formar, né, ao entrar no campo do patrimônio cultural, repensar as suas práticas, inclusive ajudar a edificar, né, a ampliar esse olhar sobre o campo do patrimônio cultural, construir as políticas estadual, né, em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, né, e aí onde vocês vão atuar de modo a reconhecer o outro, a arquitetura menor, os bens arqueológicos, a diversidade de saberes, né, então isso é essencial. Então, assim, dentro desse conjunto aqui, vocês podem perceber que o território nacional ele sofreu aí um processo, né, histórico, ou seja, a fronteira, essa região onde o estado de Rondônia está aqui, parte do estado de Mato Grosso Mato Grosso do Sul, né, até mesmo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é uma região
construída historicamente. E o conceito de fronteira é uma categoria construída socialmente ao longo do tempo, né, em que ela passa por reflexões, construções. Então, como eu estava dizendo, né, e vocês definiram muito bem, a fronteira é uma construção histórica que ela exerce a função de controle em áreas limites, com a finalidade de estabelecer regimes jurídicos, políticos de diferentes estados nacionais, né? Encontra-se aí interligado aos processos e circunstâncias que moldaram no espaço e no tempo o povoamento, a ocupação econômica do território e a ação do Estado. Observe essas três questões: povoamento, ocupação econômica do território e ação do Estado. Porque hoje a gente passa a compreender a prática cultural, o conceito de cultura, a partir de três dimensões: a dimensão simbólica, econômica e cidadã. Três dimensões que vocês, enquanto arquitetos, vão ter que refletir, e ao pensar os seus trabalhos, lembrem-se, estarão articulados com saberes que vão impactar economicamente no lugar que vocês estão, vai impactar simbolicamente, porque vai produzir sentidos, vai construir e desconstruir sentidos, vai contribuir para desterritorializar e reterritorializar esse espaço que vocês estão inseridos. Então, o papel do arquiteto na sociedade, ele é essencial, ele é fundamental para, inclusive, combater as desigualdades sociais, respeitar a diversidade, demonstrar, a partir do espaço e do território, a existência dessa pluralidade. No entanto, como que eu posso dizer? A responsabilidade do arquiteto é fundamental no sentido de garantir direitos e uma representação a partir dos bens culturais, da cidade, né, dessa diversidade existente. Ou ele vai contribuir para silenciar, para apagar, ou ele vai contribuir para demonstrar essas diferenças, essas descontinuidades do tempo, né? Essas descontinuidades em que reflete diretamente nos processos de conflitos, nos processos de ocupação, em que vai garantir a diversidade, né? A contemplação dessa diversidade, né? Que representa a cidade, a ocupação do território, né? Então, assim, é importante vocês entenderem que, muitas vezes, a nossa região ela é vista, aqui, para quem está no centro do país, Brasília, ou na região litorânea, como um lugar não controlado, região onde circulam terroristas, drogas, armas, imigrantes legais, que é uma região fora de controle. E isso, gente, quem desconstrói, as pessoas responsáveis por desconstruir esse olhar somos nós. Nós temos essa responsabilidade. E esse próprio olhar construído sobre a nossa região como uma área perigosa, uma área de fronteira, sem lei, sem Estado, ela serve para garantir a dominação de determinados grupos sobre outros. A manutenção da desigualdade social, né? Então, aí entra a nossa responsabilidade mesmo, enquanto sujeitos históricos, né, de reconhecer essas desigualdades, as estruturas de dominação, e, ao mesmo tempo, desconstruir perante o outro, né, e outros estados, essa noção de que nós vivemos em uma região perigosa. Gente, eu acho o Rio de Janeiro 1000 vezes mais perigosa do que a minha cidade, né, embora a minha cidade também seja perigosa. No entanto, eu encontrei aqui militares, né, das Forças Armadas que falam: não, mas eu vou para a região de fronteira, a sua cidade, já fui em Cáceres, já servi lá, e a gente ganha muito mais, inclusive tem uma bonificação no tempo de aposentadoria. Quer falar, Jéssica? Tá tranquilo.
Então, assim, essas pessoas, aqui eles nos veem como uma área completamente perigosa. Nós somos o outro que precisa ser combatido para garantir o território nacional em que nós somos membro da nação. Olha que paradoxo esse, que conflito, que situação complexa em que nós vivemos. Nós não somos reconhecidos, esse território não é visto como um lugar ocupado por gente. E gente que produz cultura, que tem cultura, que produz economia a partir das suas relações. Né? Então, é gente que tem saberes distintos daqui da região sudeste, e sul, e norte, região litorânea, e que precisa ser reconhecido e valorizado por esses saberes que detém. Então, esse é um ponto crucial quando a gente vai pensar a questão do patrimônio cultural em região de fronteira, porque vocês amanhã vão analisar a questão da arquitetura pensando em construir prédios de 50 andares, construir conjuntos habitacionais para classe média alta, né? Uma arquitetura linda, maravilhosa, mas em que medida isso também, né? Quais são o conhecimento científico das pessoas que vai te ajudar? O Estado tem essa construção, esse capital técnico para dar suporte à construção de um edifício de 100 andares? Né? Tem estrutura? Como é que é? Construiu? Qual foi a construção das usinas? Como é que se deu esse processo? Da onde veio grande parte das peças que foram colocadas aí na usina? Né? Então, assim, tudo isso é reflexo do quê? Né? Da própria, também, distribuição econômica, né? Da distribuição do capital, da distribuição econômica do capitalismo, dessa economia do capitalismo, em que seleciona determinados estados para que ele seja apenas exportador de produtos de base, né, agrícola, e outros estados como estados desenvolvidos, né, tecnologicamente, industrialmente. Então, e aí você vai reproduzindo uma estrutura de dominação e conformando essa estrutura de dominação. E nós somos sujeitos históricos. Ao nos reconhecer como sujeitos históricos, nós temos que avaliar esse nosso lugar. Então, aqui tem a questão da expansão da fronteira agrícola interregional, o lugar das cidades gêmeas também, né, nesse lugar, e a gente tem em Rondônia uma cidade que foi reconhecida recentemente, assim como a minha cidade, Cáceres, né, reconhecido como cidade gêmeas, e isso faz parte dessa expansão do próprio sistema capitalista, né, dessa função dos fluxos, a função de centralidade em termos de fluxos econômicos, né, em que uma cidade em região de fronteira vai determinar e coordenar esse fluxo econômico, né. Então, assim, a fronteira é longa, extensa, isso aqui eu já falei em parte, né, para vocês terem uma dimensão, uma ideia, né. Aqui, toda essa região cinzenta, ela faz parte do território da região de faixa de fronteira. Éder, já está acabando meu tempo? Não, eu só coloquei aí porque é só uma observação em cima do que você falou ali. É uma provocação, na verdade. Eu até coloquei aqui no chat, né, que a fronteira é o espaço ou não espaço, né, onde o outro se faz presente. Né? Para quem não, os alunos que não sabem, tem um antropólogo francês chamado Marc Auger, que ele fala do não espaço, que existem lugares de não espaço. Né? E ele fala que um dos lugares de não espaço mais... Inclusive, tem até um filme que depois quem não assistiu pode assistir, que ele fala que um dos lugares de não espaço mais emblemáticos é o aeroporto. Né? Porque o aeroporto é meio que uma terra de ninguém. Muitas vezes não pertence nem ao país, porque está chegando gente de fora, mas também não é de gente de fora. Então, e aquele filme, acho que é Terminal, que é com Tom Hanks, simboliza muito essa coisa do não espaço, né? Que é um local que não tem bem uma definição, né? Então, por isso que eu coloquei essa questão, a fronteira é o espaço, né? Ou não espaço, que é, pensando no Marc Auger,
onde o outro se faz presente. E aí a gente tem a questão de outros teóricos que vão trabalhar sobre a questão da fronteira, né, e aí a questão entra no processo do hibridismo, que o argentino lá, que eu esqueci agora o nome... Canclini. O Nestor Canclini coloca, né, que é a questão do hibridismo, ou seja, essa fusão, é uma fusão ou não é uma fusão? Inclusive, o próprio Canclini, né, que é um argentino, né, que é um cara muito discutido nesse aspecto da sociologia, um pouco da história cultural, da antropologia também, que é essa questão do o que é realmente, né, quando se encontra duas culturas diferentes, o que fica? Né? Há uma cultura híbrida, há uma fusão ou não há uma fusão? Porque outros autores falam assim que existe um multiculturalismo disso tudo. Há várias culturas naquele emaranhado que não se misturam, enfim, essas coisas todas. Né? Então é muito louco a gente pensar em cima do que você está falando, inclusive tem até você colocou até um slide lá atrás, um pouco, tem uma colocação lá que, na verdade, era aqui, volta um pouquinho, por favor. Você colocou a citação ali, isso. Lugares não controlados, né? É um não espaço. Né? É um não espaço. Lugar não controlado, porque o aeroporto, apesar de ser um lugar controlado, também é um lugar não controlado. É muito maluco essa ideia. Né? Mas era, na verdade, uma provocação, viu, Renato? Só. Eu não... eu vou deixar por conta da Jéssica, porque ela sabe o tempo aí que tem, eu não sei qual é o tempo que tem. Show de bola. Mas é um pouco disso mesmo, o Éder. E aí, a questão da fronteira também, ela está relacionada justamente a um espaço dinâmico, né? De troca permanente, de fluidez, né? Então, isso, para o Estado Nacional, é visto com um certo receio. E aí constrói-se essa imagem do outro perigoso, né? Você não pode conversar com o boliviano porque o boliviano vai trazer droga, vai fazer isso, vai querer isso, vai querer aquilo. Você não pode... aí você vai construindo estereótipos, né? De modo a excluir o outro. Para quê? Para garantir uma ideia de nação, uma ideia de cidade, uma ideia de Estado, em que ele vai reforçando as desigualdades sociais. Dentro dessa questão da fronteira, né, é muito interessante, gente, para a gente ver, assim, o Estado que é muito mais organizado e que tem muito mais ações interiorizadas para a área da fronteira é o Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Pra você ter ideia, o único museu nacional, reconhecido em nível nacional pelo IBRAM, em região de fronteira, é o Museu das Missões, que fica aqui na região, aqui no Rio Grande do Sul. O único museu reconhecido em nível nacional. Depois a gente vai ter o Tratado de Madrid, o Tratado de Tordesilhas, dividindo o país em termos de patrimônio cultural, uma concentração toda na região litorânea até Goiás, chegando até Goiás. Mato Grosso para dentro, acabou. Entendeu? Então, assim, para você ter ideia, né? É muito interessante, esses dados aqui são de 2014, tá, gente? E aí, assim, toda a região, né, ela, de fronteira, né, ela foi construída e foi consolidada, né, essa ideia de faixa de fronteira foi uma construção da própria ditadura militar, tá? Então, assim, que, inclusive, criou projetos de ocupação do território, Rondônia, né, própria ampliação de crédito para os colonos e tudo mais. Então, assim, isso é muito importante, quero que vocês fixem isso, né, se atentem. No entanto, no quadro populacional, né, Éder, a gente tem aqui, por exemplo, só o estado só o município do Rio de Janeiro possui 6 milhões de habitantes. Só o município do Rio de Janeiro. E em toda essa região de faixa de fronteira, a gente tem aí cerca de 10 milhões de habitantes. Né? O país possui em torno de mais de 5 mil municípios. Na região de faixa de fronteira, a gente tem 588 municípios apenas. Embora aí a faixa de fronteira ocupe aí cerca de 11 estados, né?
E dentro do estado de Rondônia, 27 dos 51 municípios, né, estão dentro dessa faixa de fronteira, tá bom, gente? Só para que vocês tenham essa noção. Então, aqui, Éder, entra justamente naquela definição que você estava colocando. A fronteira, de modo algum, se reduz e se resume à fronteira geográfica. Ela é fronteira de muitas e diferentes coisas. Fronteira de civilização, demarcada pela barbárie que nela se oculta. Fronteira espacial, fronteira de culturas e visões de mundo. Fronteiras de etnias, fronteiras da história e da historicidade do homem. E, sobretudo, fronteira do humano, né? Se existe esse conceito mais amplo, né, é importante para que vocês entendam essa dinamicidade da fronteira, né? A expansão do Estado brasileiro e da Política Nacional de Patrimônio Cultural, nesse caso, ela está completamente associada a esse avanço da expansão da fronteira econômica capitalista. E aí, vocês vão ver mais à frente aqui, né, dentro desse contexto, o conceito de patrimônio, como eu já falei, que vem da herança, de um bem coletivo, em que vem da Europa a partir da Revolução Francesa, né, e se espraia para o conceito, para a região brasileira, e vai se consolidando, assim como o Estado Nacional, em conjunto com essa expansão do capitalismo, do Estado capitalista brasileiro. Né? É o Estado brasileiro que vai ser o principal propulsor e instrumento de consolidação da economia capitalista. Tá? Não estou atribuindo juízo de valor, se é ruim, se é ruim, tá, gente? É importante que vocês saibam refletir e entender o processo histórico, inclusive de consolidação desse capitalismo. Então, assim, aí dentro dessa proposta de patrimônio, né, o ecossistema envolve a noção de patrimônio. A noção de patrimônio envolve, em primeiro lugar, eu uso o Dominique Poulot, né, um francês também, para definir esse conceito atual. Como a noção de patrimônio envolve, em primeiro lugar, um conjunto de posses que cumpre identificar como transmissíveis, ou seja, o que é meu, mas eu vou repassar para o outro, né? Porque isso é um valor, né? Em seguida, um grupo humano, uma sociedade capaz ou suscetível de conhecê-las como suas, de demonstrar a sua coerência e de organizar a sua recepção. E, por fim, um conjunto de valores políticos, no sentido mais geral do termo, que permite articular os legados do passado à espera ou à configuração de um futuro, com o objetivo de promover algumas mutações e, ao mesmo tempo, afirmar uma continuidade. Então, quando a gente está falando de patrimônio, a gente está remetendo a algo que a gente quer transmitir para a geração futura. Então, um patrimônio hereditário, por exemplo, de posses, é a sua fazenda, é a sua terra, a sua casa que você vai deixar para o seu filho, né? Mas ela não se restringe apenas, né, à posse, né? E o patrimônio ele envolve outros valores, saberes. E aí a gente pode diferir aí entre o patrimônio material e imaterial, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Envolve a questão, por exemplo, de apropriação, requalificação, reabilitação, envolve revitalização, desenvolvimento social sustentável, que são conceitos que vocês vão ter que trabalhar e já devem estar muito habituados aí, porque já estão no sétimo semestre, né? Sétimo semestre, e já viram essas discussões em outras disciplinas. Então, vou ser muito breve nessa parte. Aqui eu trouxe esse organograma para que vocês possam entender a trajetória mesmo da política de consolidação no país. O patrimônio cultural que vem da Europa, ele chega no Brasil na década de 30, né, e 36, a partir de um conjunto de intelectuais que estão pensando o que é a ideia de nação, o que é ser brasileiro. Né? Então, você tem Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, você tem arquitetos pensando o que é o patrimônio, a identidade nacional representada na arquitetura, né? Da onde vem essa arquitetura brasileira? Então, assim, isso é importante para que vocês possam entender, né, a própria história do patrimônio cultural, por vezes, se confunde com a própria história de construção, né,
da disciplina de no país, né? Da organização dessa disciplina, de conhecer a história das técnicas de construção no país. Então, assim, é importante para vocês dominarem essa linha. No entanto, a política de preservação ela é muito mais ampla. Então, ela vai abranger no início apenas os bens de natureza material. Lá em 1936 e 37, começa com o tombamento de Ouro Preto em 33, em seguida, né, em 37, se institucionaliza, né, o decreto-lei que vai instituir o tombamento, né, como instrumento de preservação. E aí você tem bens focado tanto nos bens em conjunto ou isolado, né, de natureza jurídica particular ou pública. Então, gente, aqui a gente tem a Constituição de 34 definindo um ponto que é crucial no trabalho aí e faz parte hoje no Código de Ética dos Arquitetos, tá bom? Gente, olha, prestem atenção. O Código de Ética dos Arquitetos prima pela garantia da função social da propriedade privada. Vocês não devem esquecer e ter em mente, quando for tratado de fazer uma restauração num patrimônio cultural, uma propriedade que vocês... Olha, a propriedade é lá do século XVIII, XIX, início do século XX, lembrem-se, é particular, mas ela cumpre uma função social. Todo patrimônio, a base da construção da política de patrimônio cultural é em cima da ideia de função social da propriedade privada, tá bom, gente? E aí, né, mais à frente vai entrar a lei de arqueologia em 61, né? Essa ampliação, né, em 61, ela vai se dar com a Constituição de 88, na medida que vai reconhecer o patrimônio cultural de natureza imaterial, também, como as formas, expressões, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, né? No entanto, elas vão sofrer aí, elas vão demorar muito tempo para serem ampliar esse conceito de patrimônio cultural, né? Por exemplo, o patrimônio ferroviário só passou a ser patrimônio ferroviário a partir da década de 2000, em 2007, quando se institui, por meio de lei, né, a memória ferroviária. E aí que, por exemplo, a estação ferroviária, né, onde que fica a cidade mesmo, Éder? A estação ferroviária? Porto Velho? A nossa fica em Porto Velho. Justamente, desculpa, gente. Não funciona mais, mas isso. Tem lá a estrutura ainda. Isso, essa estrutura foi reconhecida em função dessa lei, né? Então, assim, e no país inteiro, é muito interessante a gente ver, né, essa estruturação, essa organização da política da memória ferroviária, como é que ela também passou a contemplar uma memória que era vista como menor dentro do campo do patrimônio cultural. E entra dentro de uma virada do conceito de patrimônio cultural, que antes não se conseguia institucionalizar. Por exemplo, a casa de Chico Mendes, no Acre, que até hoje alaga, ela é de tábua. Qual é outra casa de tábua que se reconhece, que sabe que é patrimônio cultural no Brasil? Você conheceu, né, Jéssica? Então, lá funciona hoje um museu, né, do Museu de Chico Mendes, mas é a única no país, e faz parte dessa virada a partir dos anos 2000, né, que aí vai entrar, por exemplo, o reconhecimento também, né, por meio do decreto 3551, essa ampliação do leque da política nacional de patrimônio cultural, ela vai ser dilatada de tal forma, né, que, por exemplo, vai ser criado um inventário de diversidade linguística que vai atender aí e vai focar nos povos indígenas, povos ciganos, povos pomeranos que vieram da Europa, que têm línguas próprias até hoje. Em Espírito Santo. Pode falar, Éder. O pessoal de Vilhena conhece mais do que eu, inclusive, né?
Mas tem uma coisa muito louca em Vilhena, que é justamente a Casa Rondon, que foi um ponto bem atrás aqui do Instituto, né, um ponto de apoio ao Rondon, né, o Marechal Rondon, que depois, durante uma época, tinha inclusive virado um museu, depois, vou colocar um neologismo aqui, desvirou o museu, o pessoal simplesmente abandonou, estava uma coisa horrorosa, inclusive eu vi umas fotos, até cheguei a ir lá perto uma vez, mas não tive coragem de entrar não, porque estava um matagal danado, estava com medo de cobra, tem muita cobra ali naquela redondeza. E tem uma coisa muito louca, e aí o pessoal, se eu tiver equivocado, por favor, me corrija, mas muito próximo tinha um cemitério indígena, né? Que também, simplesmente assim, o pessoal já nem sabe mais, acho que é direito onde está. Então, assim, o que eu sei, que me falaram, não, tinha um cemitério indígena aqui perto, né? Mas que também acho que virou lavoura, jogaram um negócio em cima, porque do lado do Instituto, do Instituto tem uma lavoura aqui que, né? E uma outra coisa que você estava falando sobre a questão da ferrovia, essa coisa da ferrovia, inclusive eu estava falando com a Mônica, que é do IFAM, né, lá de Porto Velho. Isso está muito louco, isso porque a prefeitura era para entrar com uma parcela para ver se voltava a funcionar, aí fez uma licitação, quem ganhou simplesmente não fez, recebeu parte do dinheiro, mas está parado, então essas loucuras assim que acontece também, né? Por acaso acontece também para essas bandas de cá. É uma loucura isso, assim, gente. E aí, assim, isso reflete diretamente no trabalho de vocês e nessa percepção que vocês futuramente vão ter que ter do espaço, dos bens materiais e imateriais, no trabalho que vocês vão exercer mais à frente, né? E tem impacto. Por exemplo, quando a gente fala de política de patrimônio, a gente está defendendo diretamente o exercício profissional do arquiteto. O arquiteto, por muito tempo, ocupou esse espaço quase hegemônico da política de patrimônio cultural. Então, assim, por exemplo, assim como vem a política do imaterial, né, a partir de 2000, né, que é, por exemplo, o tombamento, uma pessoa pode pedir o tombamento em nível federal, mas para você registrar aí um saber, né, um terreiro, né, uma prática de um terreiro de umbanda em Rondônia, é necessário um coletivo pedir esse registro. Não pode ser feito por meio de um indivíduo apenas. Então, existem essas diferenças que vocês vão ter que dominar. Por exemplo, um instrumento importantíssimo para a política de patrimônio, que muitas vezes a política ela é ignorada, que é o Estatuto das Cidades. E quem trabalha na construção, na formulação, da implementação do Estatuto das Cidades, majoritariamente, embora no meu entendimento deveria ser um trabalho feito por uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar. Né? Quem é que implementa essa lei, né, do Estatuto das Cidades? Majoritariamente os arquitetos e engenheiros. Né? A Jéssica e o Éder pode até ressaltar, mas é um trabalho que deveria ser feito, por exemplo, pelo historiador do patrimônio, tem que ocupar espaço nesses lugares, o sociólogo, deve ser obrigatoriamente um trabalho feito por uma equipe multidisciplinar, porque, inclusive, não joga a carga, uma responsabilidade acima, por exemplo, de profissionais, né, que tem um conhecimento mais específico, mais voltado para determinadas ações, né, e isso é extremamente nocivo até para a implementação da própria política, né. Jéssica? É legal você trazer o Estatuto da Cidade, porque a gente sempre busca fazer links com outras disciplinas, né, porque é uma construção que, no final, deve ter essa visão abrangente, né, e os alunos, eles têm a carga de urbanismo, planejamento urbano, projeto urbano, então, uma coisa leva a outra, não tem como a gente pensar em cidade, em projeto urbano, planejamento urbano, principalmente nesse projeto que nós estamos fazendo nesse 7º semestre, quando a gente fala
de áreas que já estão constituídas, que já estão formadas, sem pensar na carga do patrimônio, né? Então, uma coisa, ela deve estar sempre conversando com a outra, não dá para ignorar. Então, foi muito, muito legal você trazer essa questão do Estatuto da Cidade. E concordo plenamente sobre a multidisciplinaridade, a importância na elaboração do plano diretor, né, que é o que contém ali no Estatuto da Cidade, que, além de ser multidisciplinar na área técnica, mas também ele deve ser participativo, então ele deve ser levado para a sociedade. A sociedade deve saber que o plano diretor está sendo reformulado, revisado, e dar ali as suas contribuições, porque quem mora, quem está vivendo ali, sabe o que é mais importante, quais são os maiores problemas, então não tem como a gente ignorar isso. De fato, Jéssica, e assim, muitas vezes a gente acha que quando a gente está discutindo patrimônio é coisa do passado, uma coisa assim, menor. Aqui a gente está no estado de Rondônia, Mato Grosso, não tem cultura, não tem patrimônio. Patrimônio tem lá em Ouro Preto, Brasília, olha, Brasília monumental, arquitetura moderna, que lindo, olha. Poxa, quem aqui que já foi em Brasília, gente? Levantem a mão aí. Brasília, para andar naquelas quadras de Brasília a pé, dá um tour. Nossa, é horrível. E olha que eu tenho a perna grande, então eu ando muito rápido, mas é horrível. Gente do céu, é uma tortura, gente, sabe? Poxa, aí eu falo assim, caramba, velho, como é que a gente... Desculpa o palavrão, mas assim, eu sou muito espontâneo nesse sentido. E aí, assim, como é que Brasília é um exemplo, desculpa te cortar, mas Brasília é um exemplo de que a cidade não foi feita para pedestres. E eu acho que nem para carros. Foi feito para passar de avião, só pode. É tudo muito longe, a gente fica numa dependência muito grande, sabe? Então, assim, aqui no Rio também, aí você sai de Brasília completamente planejada para o Rio de Janeiro, que é um caos também em termos de planejamento. Isso é uma loucura, assim, sabe? Então, pode falar, Jéssica. É que você falou de Brasília, eu trago outro ponto, além da questão da mobilidade, que é a paisagem mesmo, porque eu já fui em Brasília algumas vezes e aqueles núcleos é sempre a mesma coisa, para mim, isso é uma visão pessoal, tá? Então eu chego lá, eu tenho um mercadinho ali, no mercado no meio, farmácia, e os prédios sempre iguais. E aí eu ficava, tá, mas será que é aqui mesmo que eu aluguei o apartamento temporário? Mas aí eu ia para outro, mas é a mesma coisa, tem um mercadinho, farmácia. Então eu ficava meio confusa. Então acho que essa questão também da paisagem, da identificação, a legibilidade, que é um termo do urbanismo, essa legibilidade do espaço, fica um pouco comprometida, minha opinião, nessa circulação ali dentro do eixo do plano lá do... Ai, gente, esqueci o nome agora do rápido, que não é o Oscar Niemeyer, mas podem me ajudar. Obrigada, Felipe, do Lúcio Costa. Então, existe essa dificuldade para mim de legibilidade do espaço, além da mobilidade, na minha opinião. Assim. Não, e aí, Jéssica, você, Felipe, trouxeram um ponto importante, assim, que é a cidade, o Éder. A gente tem aí o Lewis Mumford, é um historiador antigo que trabalha a questão das cidades, né? E a gente pode entender a cidade como um livro. Para ler a cidade, a gente tem que ter dominação dos códigos, é um texto. A cidade é um texto que a gente aprende a ler com a prática, com a vivência, com o cotidiano, né? E aí, assim, nem todo mundo tem a leitura, por exemplo, de entender um casarão como um patrimônio. No entanto, ela sabe aquilo lá como uma referência para ela se situar no espaço, para aprender e se deslocar, né? E esse conhecimento do patrimônio cultural, aí, gente, é importante esse ponto. É importante vocês entenderem que patrimônio cultural é uma construção social. E você constrói a partir de valores. Quais são os valores que existem em Rondônia que contribuem para contar a história
da ocupação do território, dos conflitos existentes. Não são os mesmos valores que existem aqui no Sudeste, em Minas Gerais, que por muito tempo foi tido como uma referência de patrimônio cultural. Por exemplo, a minha cidade, Cáceres, eu enfrentei uma guerra, inclusive com os meus colegas historiadores do meu estado, para dizer, olha, o centro histórico de Cáceres merece ser tombado do tamanho que está, porque é a nossa natureza, é o nosso... Houve uma urbanização da cidade planejada lá no século XVIII. Você tem um processo, um documento histórico, uma documentação histórica que ressalta isso, um dossiê contando essa história. E aí, dentro do processo de ocupação, você tem diversos tipos e estilos arquitetônicos na cidade que foi ocupando e formando essa cidade, esse centro histórico. A gente não pode olhar ele a partir de um conjunto homogênico, como de Minas Gerais, achando que, porque é difícil conservar, que ele merece ser reduzido. Não, o que é necessário? Uma política de Estado que garanta, por exemplo, mais 50 técnicos para a Superintendência do Estado de Mato Grosso, cria um escritório técnico em Cáceres, com um arquiteto, historiador, que vai ajudar o município e o Estado na conservação. E não necessariamente vamos diminuir porque não tem gente. E aí, por exemplo, um ponto importante aqui para vocês ter noção, gente, é que esse processo de virada em 2007 para cá, 2006, vamos colocar 2004 para cá, faz parte também de um processo de concepção da cultura nacional e o reconhecimento da nossa diversidade. Inclusive nós, vocês que estão em Rondônia, eu que estou em Mato Grosso, dentro do conjunto da história nacional. E aí, o IFAM, por exemplo, passou a ter concurso público, maior quantidade de gente, né? Aqui a gente já tratou, né? A lei orgânica do município, o inventário, vigilância, o livro tombo, né? Existem os livros tombo. Eu fui falando, tá, gente, dessa questão, mas, por exemplo, a responsabilidade pela preservação ela é compartilhada entre estados, municípios e governo federal. Então, por exemplo, vocês, futuros arquitetos, né, profissionais da área da arquitetura, né, se não tiver emprego em nível federal, vão ter que trabalhar nos municípios, vão ter que trabalhar no estado. E aí, como é que vocês vão lidar com a questão do patrimônio cultural? Vão saber dialogar que é uma responsabilidade e entender que é uma responsabilidade compartilhada? Né, que deve estar articulado com as legislações, né? Esse é um ponto, né? A questão da legislação que já falei, né? Os direitos culturais. Então, a gente tem que entender dentro de um sistema. É importantíssimo a gente entender e compreender a importância da política pública de cultura, gente. Porque a gente, às vezes, acha que nós temos que ter uma política de urbanismo, uma política para um plano diretor, né, de organização, de saneamento. Mas a gente esquece, muitas vezes, que sem formação de quadro na área da cultura, você vai ter um esforço periódico no momento em que ela não vai ter reverberação a longo prazo. Por quê? Porque as pessoas precisam entender e compreender isso, viver isso. E só vai viver a partir do momento que ela estiver inserida dentro de uma estrutura de pensamento. E cultura é estrutura de pensamento, são comportamentos, são teias de significados e signos. Né? E se a gente pensa que às vezes só o planejamento e a estrutura governamental vai ser o suficiente, se só conceitos e instrumentos de gestão, operações institucionais e participação social, ou mesmo instrumentos jurídicos, vão ser suficientes para garantir direitos culturais, porque quando eu falo de cidade, quando eu falo de planejamento, quando eu falo de estatuto de cidade, quando eu falo de preservação do patrimônio cultural, eu estou falando de garantia de direitos culturais. Né? Sem uma ação articulada, não é possível ter.
Não é possível. E vocês vão estar, a gente vai estar sempre enxugando gelo. Então, assim, o que eu sei que eu já passei do meu tempo, tá bom, gente? Eu já estou aí com 1 hora e 10 minutos, mas eu peço mais 5 minutinhos, tá bom, Jéssica? 10 minutinhos. Aqui para compartilhar com vocês, aqui, né, essa questão, por exemplo, da ocupação, a política, esse mapa de 2006, né, dos municípios que existiam política cultural no Brasil. Observem, gente, olha que massa. A cartografia, você tem como mentir com mapas, óbvio, mas ela também é essencial para a gente entender o todo, né? O que é o território nacional, o que é responsabilidade do governo federal, né, para com a nação, e como que o Estado contribui para implementar determinadas políticas. E isso não é diferente, por exemplo, na área de saneamento, na área de garantir o que está estabelecido e que foi construído, por exemplo, de maneira participativa do Estatuto das Cidades, o plano diretor, entendeu? E envolve saberes específicos. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, olha aqui no meio aqui, ó, essa linha aqui passando bem no centro do Brasil. Toda a política de patrimônio cultural está aqui, ó, gente. Patrimônio cultural está nessas cidades aqui, ó, onde tem política municipal. Pega Mato Grosso, Rondônia, Acre, olha os pontinhos. Quantidade de cidades, esses pontinhos são cidades, são municípios. Observe a diferença existente. Então, assim, por exemplo, em 2014, né, o governo do Partido dos Trabalhadores empreendeu uma luta muito grande para fortalecer e construir o Sistema Nacional de Cultura, né? E isso teve um reflexo muito positivo. No entanto, ainda assim, existe um grande desafio para ser pensado, né? E aí, por exemplo, olha só, os planos municipais de cultura em 2014, quais eram os municípios que tinham? 326, só no país inteiro. Plano não regulamentado, 142. Em elaboração, 1.317. Dos mais de 5.000 municípios. Ou seja, a cultura ainda é entendida como coisa menor. E aí, quando a gente está falando de cultura e patrimônio cultural, envolve o trabalho de vocês. É menos um campo de trabalho. É menos um campo de trabalho. Então, às vezes, você vai ter que ficar lá pensando somente na construção. Vou construir uma edificação, eu vou construir um projeto aqui de reforma, restauração, adequação. Mas vocês poderiam, por exemplo, estar fazendo uma restauração, poderia estar trabalhando com planejamento dentro do campo do patrimônio, captação de recursos para restauração, reconhecimento de novos bens. Então, assim, tudo isso, né, é reflexo dessa ausência e de um processo de colonização, da mentalidade colonizada. A gente reproduz uma mentalidade completamente colonizada, com o olhar de que patrimônio é o que está na Europa, é o Coliseu, ou é o que é Ouro Preto e Tiradentes em Minas Gerais, ou Brasília, que é arquitetura moderna. E aí você esquece da arquitetura menor, da diferença, de toda a luta, toda a memória desse povo que ocupou e construiu o estado de Rondônia, né? E aí envolve uma política mais ampla, que é a política de memória, né? Política de cultura e de memória. Se a gente pensar descolado disso, se a gente achar toda vez que cultura é coisa menor, o trabalho vai ser de enxugar gelo, né? Quer ver? Último ponto. Eu já tinha falado. As coleções. Aqui, por exemplo, em 2014, o estado de Rondônia não tem legislação em nível estadual de preservação do patrimônio imaterial. No entanto, agora em 2018 tem um projeto de lei de um deputado estadual que reconheceu a Marcha para Jesus como patrimônio cultural do estado de Rondônia. E o governador chancelou agora em 2000. Então, assim, é legítimo. No entanto, você não reconhece patrimônio por meio de lei. Você reconhece porque se trata de um ato administrativo e de responsabilidade do Poder Executivo. Esse reconhecimento por lei só foi feito por causa
da ausência de uma atualização da legislação de patrimônio cultural, a ausência de uma fundação ou uma secretaria ou uma superintendência de patrimônio cultural dentro da estrutura do Estado. Por quê? Porque quando você tem essas estruturas, você passa a reconhecer e valorizar a memória e o patrimônio. Patrimônio e memória, você garante com que as pessoas tenham consciência de classe, tenham consciência do seu lugar de fala, se compreendam enquanto sujeitos históricos. Então, sem esses elementos, é muito mais fácil para as elites locais garantir a estrutura de dominação. Inclusive, vocês podem ser alvo desse processo de apagamento de memória. Porque à medida que vocês vão produzindo as suas obras de arte, né, quando vocês projetar uma casa e tudo mais, amanhã ou depois ela pode ser dizimada. Apaga, acabou a memória do arquiteto que construiu. Né? Então, dentro desse contexto, assim, que eu faço esse reforço, né, eu reforço essa discussão para que vocês compreendam, né, que tudo isso faz parte de um conjunto de lutas. Então, por exemplo, em nível nacional, o que nós temos? Até 2000, gente, Rondônia era cuidada por Goiás. E aí você pega o estado de Goiás, quantos bens foram reconhecidos, quantas cidades foram reconhecidas em Goiás, quanto é o quadro de pessoal em nível federal que dá conta da política nacional de preservação, que era responsável por Mato Grosso, Rondônia e por Tocantins, né? Quantos bens essas pessoas reconheceram? É óbvio que o que está mais perto, mais próximo, faz mais sentido para as pessoas. Né? É óbvio que os valores vão ser reconhecidos a partir do quê? Das cidadezinhas coloniais ali, né? De Goiás. Então, gente, eu trago isso para que vocês compreendam, né? Que patrimônio cultural envolve essa construção social. E aí, por que, por exemplo, que o Forte Príncipe da Beira, estou trazendo questões, foi tombado lá em 1950? Melhorou? Pra mim tá ok, Éder. Estranho, Éder. Francamente, tá ruim mesmo, tá robótico. Por exemplo, aqui a gente tem o Real Forte Príncipe da Beira, foi tombado em 1950. E aí a gente retoma aquela discussão. A quem remete esse processo de ocupação do território forte? Quais são os valores que permeiam a construção desse forte e por que ele foi inserido na ideia de identidade nacional, que é cultura brasileira? E não a casinha das primeiras pessoas que chegaram e ocuparam o território, que disputaram o território com os indígenas, que tiveram malária, que pegaram... Entendeu? Então a gente está diante de um projeto de disputa pela memória, que é algo mais amplo. A mesma coisa aqui, Olivia e Jéssica, é o caso da Chapada, de Chapada dos Guimarães, né? Uma das primeiras bens tombados no estado, né? Foi em 1957, e ela remete ao processo de colonização pelos jesuítas. Ou seja, o Estado usando a política de preservação do patrimônio cultural para garantir um processo de desterritorialização e reterritorialização por meio de uma visão colonizadora, né? De uma visão eurocentrada, né? Em que vai perpetuar aí vários tipos, esse pensamento europeu, muitas vezes não pelos próprios brasileiros, né? Então eu encerro a minha fala com essas questões e abro aqui para perguntas, tá bom, gente? Agradeço mais uma vez, já falei demais. Fala, Renato, tá me ouvindo aí? Estou sim, Éder. A Jéssica acho que deu uma saidinha, mas ela já volta, ela colocou ali. A Olivia colocou ali sobre essa questão da resposta, né, sobre a questão do Forte Príncipe da Beira, mas o Forte Príncipe da Beira, ele é um monumento, né, ele tem aquela valorização
a questão militar, mas tem uma briga ali, porque ali próximo também tem uma comunidade quilombola, né? Então, há um conflito, eu estou até escrevendo aqui, há um conflito entre essa comunidade quilombola, né, o pertencimento deles ali muito antes dos militares chegarem àquela região, né? Então, há um conflito ali. E tem uma coisa interessante também, eu não coloquei aqui, mas eu só escrevi, não, eu coloquei, acho que ali no chat, essa questão do pertencimento também, do patrimônio cultural, né? É uma questão de pertencimento. Aquilo que você falou, Renato, que é justamente uma questão de, né, não é um decreto que muitas vezes vai se criar um patrimônio, vai se fazer um patrimônio, mas é uma questão de uma identidade, né? Tem muito a ver, eu acho muito engraçado isso, tem muito a ver com a questão do pertencimento. Eu vou citar um exemplo muito clássico. Muitas pessoas nasceram no sul do país, né, viveram algum tempo lá, vieram para Rondônia, moram em Rondônia há muito mais tempo que o sul, mas as pessoas têm muito mais uma ligação, continua existindo muito mais uma ligação e um pertencimento, e se acham muito mais sulistas, né, genericamente chamado de gaúcho, do que muitas vezes de rondonienses ou rondonianos, né, como preferirem. Então, essa questão de pertencimento, e existe também uma questão, Renato, que é uma questão hierárquica nisso também, né? Então, eu, me considerando, muitas vezes, carioca, paulista, da região sul e sudeste, eu sou superior, a minha cultura é superior do que a da região norte e nordeste, né? Ou da região também centro-oeste. Então, tem essa coisa das pessoas, e aí a gente pode buscar aí dentro da questão da própria história, buscando respostas a isso, é justamente aquilo que é criado lá no final do século XIX, início do século XX, né? Começa no século XVII, no século XVIII, final do século XVIII, século XIX, que é a questão da própria constituição das identidades, né, dessa questão do nacionalismo, das representações, e quando surge justamente a antropologia, né, que a gente estava falando um pouco da antropologia, quando a antropologia põe inicialmente, principalmente lá com a questão do darwinismo social, né, da questão das hierarquias, né, dessa questão das hierarquias. Então, isso é bastante interessante da gente ver, e aí o Renato traz essa reflexão muito importante, salutar, que é justamente essa questão né, de muitas vezes não considerar a cultura, não considerar o aspecto do patrimônio indígena, quilombola, né, de índios e de negros, a gente se considerar a questão muito mais a questão do homem branco, né? E aí pergunta-se por quê? Há quanto tempo está esse homem branco, né, europeu, essa cultura europeia aqui, né? E não muitas vezes dessa valorização. E aí, só para trazer uma questão que o Renato conhece, e também a galera da arquitetura também conhece um pouco, né, a arquitetura, a partir do momento que, por exemplo, o professor Porto Carreiro começa a estudar a cultura e as habitações indígenas, né, como se pensa e como trabalhar essa questão da arquitetura indígena, e que importância ela tem, muitas vezes, para entender as construções que não precisam, muitas vezes, do ar-condicionado, lá, que o professor Porto Carreiro vai pesquisar e que traz essas novas construções. Eu acho que são questões, reflexões bastante interessantes, né, para se pensar, para se colocar todas essas questões aí. O Felipe, acho que tem uma colocação aí, Felipe, fique à vontade. Só pegando o gatilho do que tu tinha falado, iniciado sobre pertencimento, eu percebo muito, eu nasci aqui, mas a minha família é oriunda parte do Nordeste, parte ali do Amazonas, por aí. E eu percebo muito, e eu vejo isso muito claro, que tu falou, das pessoas que saem das suas cidades, dos seus estados, venham para cá ou para essa região, ganham o seu sustento aqui, faz o nome e tal, e desmerece aqui. Tá certo que aqui ela tem os seus defeitos, né?
olhando assim por um geral, não tem tanta estrutura, digamos assim, como as cidades litorâneas, por exemplo. Mas boa parte disso é consequência da falta de interesse e da falta de recursos da parte cultural. Porque você não vê um carioca, um paulista ou um sulista se sentir dessa forma. Porque tem toda essa parte cultural e de patrimônio inflada, mostrada, tipo, aqui no Rio de Janeiro temos o Cristo Redentor. Aqui temos o Pão de Açúcar. A gente tem aqui o Forte de Copacabana, que as pessoas vieram aqui e tal, tem um canhão e tal. Então, essa parte desmerecida da história, por exemplo, daqui de Rondônia, de Porto Velho, ou até dessa parte aqui do finalzinho de Rondônia, é desmerecida. E não tem a valorização merecida para isso. E parte disso influencia na falta de pertencimento das próprias pessoas que moram aqui, ou que nasceram aqui, se sentem sem história. Eu não sinto sem história, porque com a faculdade, a parte que a gente pegou, eu, no caso, bem assim, sucinta na escola, que eu tive história de Porto Velho, história de Rondônia, geografia de Rondônia, mas foi muito assim, sucinto. Então, mesmo assim, e com o conhecimento que eu adquiri em arquitetura, eu tenho sentimentos de pertencimento para cá, entendeu? Mas é porque me foi dado essa informação e não tem, assim, disponível para uma pessoa que não está cursando arquitetura ou que não tem que buscar isso. Então, eu acho que é muito mais parte disso, a falta de valorização, que causa essa falta de pertencimento das pessoas na cidade. Posso falar? Pegar uma parte aqui já do Felipe? Pode. Felipe, assim, a sua fala vai aí ao encontro, né, de parte da luta que a gente vem empreendendo aí nos espaços que eu tenho ocupado. Por exemplo, o Éder tem acompanhado, mas ela se arrasta desde a década de 30, né, que é a questão, essa discussão sobre o pertencimento não é algo natural. Aí que está o X da questão. Inclusive, usar desse desconhecimento, né, dessa omissão de informações, estratégia de determinados grupos para garantir a dominação sobre o outro, o direito sobre a posse. Então, não é algo natural. E é isso que nós temos que desnaturalizar. E o patrimônio cultural, quando a gente fala, por exemplo, do patrimônio, dessa política de patrimônio, é muito interessante porque, por exemplo, eu cresci na minha cidade, Felipe, indo para as fazendas, a gente tinha chácara, tinha sítio, e por muitas vezes a gente se deparou com sítios arqueológicos em que os colegas que eram proprietários e tal, falavam, não mete o trator, nem avisa que tem, porque senão isso aqui o IFAM vai querer vir aqui, as pessoas vão querer negociar. Então, assim, acabava com tudo. Acabava com tudo. Por quê? Para que apagasse da memória e quando você não conhece, o que acontece? Outras referências, quando você é negada a você a possibilidade de você sentir parte de uma construção de um território, se você não se enxerga construindo um município, né, ser um sujeito histórico dessa construção, mesmo ocupando papéis essenciais, trabalhando no mercado, trabalhando, né, em qualquer outra área que não seja na política, né, esse direito de você, de pertencimento, ele é ocultado, ele é omitido, e aí que entra, por exemplo, por que das secretarias de cultura não existir? Porque ela é essencial justamente para fazer com que você se sinta parte desse território, se você se enxergue nesse território, você se sinta parte da comunidade, do estado, do município, né? Então, assim, tudo isso
e aí eu retomo aí uma coisa que pode estar fresco na memória de vocês. Qual foi o primeiro ato do Temer assim que a Dilma caiu? Vocês se lembram, gente? Olha, isso não faz 5 anos. Não lembro, acho que eu deletei esse período da minha mente. O primeiro ato do Temer foi acabar com o Ministério da Cultura. Acabar com o Ministério da Cultura. Houve um movimento Ocupa Minc que ocupou todos os museus, sedes do IFAM, no Brasil inteiro. E o Temer recuou e recriou o Ministério da Cultura. E aí ele foi minando aos poucos a lei de incentivo à cultura, foi cortando orçamentos dos projetos que garantiam salvaguarda do patrimônio material, levantamento de línguas, né, o inventário linguístico, cortou as pesquisas da universidade. O que o Bolsonaro está fazendo não é novidade, o Temer já vinha fazendo aos poucos, só é a continuidade e o aprofundamento. O Bolsonaro, o primeiro ato dele foi acabar com o Ministério da Cultura, de novo. E ele empreendeu, dentro e fora do país, dentro e fora das instituições, uma guerra cultural aos professores, artistas e trabalhadores da área da cultura e professores, gente. E aí, isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Sustentar a visão de que, por exemplo, o cara que produz uma música, o historiador do patrimônio cultural é um cara que gosta de viver das custas do Estado, é muito mais confortável, inclusive legitima o silenciamento, o apagamento da memória e faz com que os grupos se mantenham no poder. E aí que entram os valores. Qual é o valor que você defende no contexto de participação social, no contexto de combate à desigualdade social? Qual é a sua contrapartida, vocês que estão formando no Instituto Federal de Rondônia, numa instituição pública reconhecida em nível nacional, né? Qual é o compromisso social de vocês perante a sociedade que vocês estão inseridos? Essa é a pergunta principal. Perante a preservação, por exemplo, o combate aos desmontes das instituições, né? Para combater as fragilidades das políticas públicas de cultura, né? Para combater os valores que sustentam a noção colonialista, né? E que reproduz o colonialismo interno. Éder, a gente vive essa ideia de que o carioca, o paulista ou o sulista não aceita a cultura local, faz parte de uma perspectiva de colonização interna. É a reprodução de uma estrutura de colonização que é pautada, muitas vezes, numa visão eurocêntrica, que o cara, muitas vezes, se acha mais europeu porque os pais vieram da Europa, da Itália, que nem é o meu caso, meu parente é da Itália e tal, e aí foram parar em Mato Grosso, né? E aí ele se acha muito mais europeu do que cacerense. Eu tenho esses casos na família também, é muito louco isso, né? Mas serve para a gente refletir qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar na sociedade? Qual é o tipo de sociedade que nós queremos, né? Então é isso, gente. Desculpa, falei demais. Além dessa questão que você falou das políticas de cultura, uma outra reflexão que eu faço é em cima ali de um momento em que você trouxe que a sociedade como um conjunto que reconhece o que vai ser determinado como patrimônio, o que é o seu patrimônio. E aí eu me pergunto, mas como assim a sociedade, sendo que nem todas as pessoas têm acesso à educação, né? Então, à educação de qualidade. Então, isso já é um filtro para o que vai ser determinado como patrimônio, né? Além de todas essas questões que você trouxe. Nem todas as pessoas elas vão ter consciência do que é. A gente viu até aqui no início, quando você falou, né? Quantos de vocês já sabiam o que era patrimônio? Muitos alunos aqui já se manifestaram que foram descobrir isso lá quando entraram no curso, né? E isso para mim, é um reflexo da condição da educação que a gente tem, do cenário que a gente vive. Outra coisa que eu já vou aproveitar para falar é quando teve um momento que você também falou sobre
patrimônio material, sobre a identificação com o lugar. E aí eu lembrei de lá em Porto Velho tem uma festa que chama Flor do Maracujá, que é uma festa que, para mim, ela diz muito sobre a cultura local, né? Porto Velho, a gente tem uma mistura ali de bastante pessoas da Amazônia, até pela região, mas a gente tem também uma presença muito forte nordestina. E a Flor do Maracujá é uma mistura de uma festa junina, mas que também tem algumas impressões de boi-bumbá. Então fica assim uma festa bem diversa, na minha opinião. E aos poucos ela vem cada vez mais se perdendo, sabe? E é uma pena, porque tinha uma força muito grande. É um evento no ano, assim, as pessoas aguardavam, as quadrilhas de escola, de bairro, passavam o ano ensaiando para aquele momento e aos poucos ela vem se perdendo. Agora eu já não moro mais lá, então quase não tenho mais notícias de como é que anda, mas há alguns anos ela já ficou sem acontecer, e era uma festa anual. E outra coisa vem ganhando força, né? A gente antes tinha a Flor do Maracujá e o que a gente chamava de Expovel, que é a Exposição Agropecuária de Porto Velho. E hoje a gente está perdendo essa Flor do Maracujá e está vindo com uma força que a gente chama de Porto Agro, né, que é a festa do agronegócio. E aí, isso para mim, é um exemplo assim, de tudo que você está falando, né, de como é que o poder, as classes, elas vão ali colocando, vão definindo o que é patrimônio. Assim, e aí a gente vai perdendo aquilo que era... Nossa, a Flor do Maracujá é uma festa muito antiga, que tinha em Porto Velho. Jéssica, pegando o gancho aí na sua fala, assim, ela é importantíssima justamente porque demonstra o quê? As relações de poder entre os diversos grupos. Quem ocupa o Estado e quem vai definir o que é patrimônio cultural? Por que Flor do Maracujá não foi reconhecida como patrimônio e a Marcha para Jesus foi? As relações de poder. Só... Uma coisa é eu, você, nós aqui, que estamos aqui, reconhecer determinada prática cultural, determinado imóvel como um patrimônio. Outra coisa é o Estado reconhecer algo como um patrimônio. O meu reconhecimento não passa pessoal, Renato, indivíduo, para mim é uma referência cultural. Só vai ser patrimônio, e isso eu me deparo muito com esse problema, porque eu avalio projetos culturais, tá? Eu avalio projetos para o Ministério da Cultura, agora Secretaria Nacional, Lei Rouanet, os fundos de cultura dos estados, municípios, e eu me deparo muito com essa percepção, Jéssica, da seguinte forma: as pessoas falam assim, eu quero garantir a proteção, preservação do patrimônio cultural da minha cidade, porque ele é um patrimônio importante e tal. E aí você vai falar assim, cadê a chancela do Estado? Só é patrimônio aquilo que o Estado reconhece como tal. Senão ele entra numa outra categoria operacional dentro do Estado, que é cultura popular, referências culturais, ou, enfim, de outras naturezas. Então, assim, o campo do patrimônio, ele tem a sua estrutura administrativa e jurídica completamente, e os seus conceitos completamente definidos. Esse é o X da questão. Existem discussões no campo da história, da antropologia, do que é patrimônio, ampliar esse conceito, mas quando a gente vai para o campo prático, que é isso, né? O historiador tem enorme dificuldade disso, o Éder sabe, né? Quando a gente vai para o campo prático, eu já peguei muitas monografias, dissertações, artigos, as pessoas falam assim, patrimônio cultural, XXX, é um patrimônio cultural. Não é patrimônio cultural se não tem a chancela, se não foi reconhecido devidamente pelo Estado. É outra categoria, você tem que usar outra categoria de pensamento, de organização do pensamento para definir. Então, por exemplo, um conceito que eu acho bacana é o conceito da Maria Cecília Londres da Fonseca, que é referências culturais. Ela vem discutindo isso, e aí, assim, inclusive, quando você reconhece como uma referência cultural, é a base para que isso se torne um patrimônio cultural devidamente valorizado, né? Mas aí que entra um outro ponto, Jéssica,
Éder, todos vocês, todos os demais. Patrimônio cultural entra naquilo que eu falei lá atrás, é uma construção social. Então, assim, o que vai ser patrimônio para mim não é patrimônio para Jéssica. Pode não ser patrimônio para Jéssica, porque não faz parte do conhecimento, da vivência, da experiência, da noção do que é patrimônio cultural, do que é referência cultural para ela. Então, existem esses conflitos dentro da própria cidade. Por exemplo, Cáceres, minha cidade é reconhecida como patrimônio nacional. Mas quem está na periferia? Eu, Renato, que nasci lá no DNR, a 5 quilômetros distante do centro da cidade, onde as pessoas têm que vender o almoço para comer a janta, que tem que trabalhar o dia inteiro, tá? Não vai entrar, não vai saber nem que a cidade, o que é patrimônio, embora viva nela, embora esteja vivendo, trabalhe no centro, estude no centro, mas não entende o que é patrimônio cultural. A partir do momento, ela só vai compreender o que é a partir do momento que o poder público, investindo do seu poder de fomento, de políticas públicas, passe a construir no imaginário popular, social, o que é patrimônio cultural. Na medida que ele oculta isso, ele omite as informações, ele se fecha, ele desarticula toda a estrutura municipal de política de cultura, o que ele quer fazer? Deixa a boiada passar. Isso está acontecendo agora no município de Cáceres, assim. E aí, assim, o que está acontecendo? As pessoas estão aprovando projetos lá como se não existisse fundamento teórico do campo da restauração, tá, gente? Olha, isso é importante para vocês. A professora Jéssica está trabalhando a discussão dentro da disciplina de técnicas retrospectiva, os autores que vocês estão lendo, é a base para vocês propor projeto dentro de área de patrimônio cultural. E aí o cara chega lá na frente e finge que isso tudo não existe, aprova, abre a porteira, e aí você vai ver a cidade, ela está virando uma cidade completamente picotada. O cara está abrindo uma janela de 2 metros quadrados num casarão de adobe, botando uma janela de vidro, assim, sem fazer a devida documentação do processo, sem fazer o registro histórico, sem demonstrar para as pessoas, os visitantes, que ali é um patrimônio e que foi devidamente restaurado no ano tal, com tais técnicas, com tais profissionais, envolveu a produção de uma cartilha para os trabalhadores, uma formação das pessoas. Então, isso tudo, quando a gente pensa em restauração, a gente tem que pensar no que é restaurar, né? Nos conceitos, nas técnicas. E aí, quando a gente chega muitas vezes na prática, Jéssica, o que é sociedade? A sua pergunta é muito boa, né? Quem faz parte da sociedade para definir o que é patrimônio? Né? Porque, assim, as pessoas, isso remete a outro ponto que eu falei, que patrimônio é essencialmente zona de conflito. Porque quem está numa estrutura, numa relação de poder dominante, pode determinar o que é patrimônio cultural para o outro. Inclusive, apagar e silenciar o outro. A periferia, tocar fogo nas favelas, como se não existisse gente, ou ir lá meter o trator usando os mecanismos da justiça, ir lá e garantir a desocupação de determinado terreno e meter o trator, porque ele detém o título de posse. E aí ignora, e aí entra naquele caso que o Heller estava levantando, do conflito, por exemplo, no Forte Príncipe da Beira, com a questão quilombola. Olha, aqui era um quilombo. Nós temos aqui evidências que a arqueologia nos permite, que o estudo técnico, né, histórico do território nos permite afirmar isso. Só que por isso é importante destruir a ciência, destruir os valores por dentro, né? Desculpa, essa última foto que eu postei é de um amigo meu, da minha cidade. Ele fui na casa dele, ele estava fazendo farinha, né?
E aí eu falei, caraca, eu vou tirar uma foto. E aí, assim, isso em 2012, e eu estava discutindo justamente uma política menor, uma política de patrimônio menor, aquela que reconhecesse os saberes, os valores, né? Não é o culto à pobreza, mas o culto, a valorização dos valores, né? A valorização dos saberes e das expressões de quem vive e reconhecendo, né? A partir do que o outro é, e não a partir do que eu quero que o outro seja, né? Ele é isso, né? E a gente tem que respeitar, contribuir na medida do possível, mas respeitando essas diferenças, né? Então é isso. Legal essa fotografia na casa do meu bisavô, falecido já há alguns anos, beiradeiro ali, morava na beira do Igarapé, perto do Candeias, ali que fica bem próximo de Porto Velho, tinha uma casa da farinha, farinheira, muito legal. Felipe, para finalizar, depois do Felipe, a gente já pode fazer o nosso encerramento. Eu tinha, só levantando o gancho aí, no meio das conversas, que acho que foi o Renato que falou que as pessoas que vivem na cidade que fazem os patrimônios, e às vezes o patrimônio para mim é uma coisa e para outra pessoa é outra coisa. Eu não sei se vocês lembram, não sei se todo mundo aqui é de Porto Velho e mora aqui, como era o Ivan Marrocos. Como era pintado, como eram as cores dele. Eu não sei se todo mundo lembra aqui. Não sei nem se... Acho que tem ainda fotos na internet. Depois vocês buscam lá. Casa de Cultura Ivan Marrocos. Felipe, era lindo. Rapidinho, Felipe. Oi, Felipe. Desculpa te interromper. Falar. Eu só vou te contextualizar. É que você é de Porto Velho, eu também sou de Porto Velho. A maioria da galera daqui é de Vilhena, tá bom? Tá. Mas pode ficar à vontade, vamos compartilhar. Não, mas é por isso que eu falei, porque eu ouvi alguém falando aqui, de Porto Velho e tal. Mas depois vocês procuram e deem uma olhada. Isso. As cores pintadas lá, eu não sei de onde que veio, não sei se era do antigo dono, se mudou, eram lindas. Eram várias cores, era roxo, vermelho e tal. Tinha uma identidade própria. Só que aí, do nada, pintaram tudo de cinza, fizeram uma releitura, não sei qual é a palavra que pode se dizer, uma tentativa de fazer a obra do Mondrian na fachada. Assim, desculpa o termo, mas cagaram com o negócio. Era tão lindo, era um ícone para mim. Desde que eu era, tipo, novinho e tal, eu passava ali pela Carlos Gomes, eu via aquilo colorido, o mosaico que tem do Beija-Flor do lado. Lindo. Casa de Cultura Ivan Marrocos. Isso, é uma esquina contrária das 3 caixas d'água. Fica perto ali, né? Faz parte do entorno, basicamente. Aí, quando eu vi aquilo, meu Deus, não, eu não acredito. Então, essa é a coisa que, tipo, para mim aquilo ali era um patrimônio da cidade, basicamente. Era uma coisa que fazia parte da composição visual daquela parte ali, principalmente próxima às 3 caixas d'água, né? Mas isso aí deve ser alguma política lá, eu acho que trocou o dono. Eu te entendo, é quase como pegar os galpões da estrada de ferro Madeira Mamoré e pintar de verde. Exatamente, é tipo isso, entendo. Né? Só isso, gente. Obrigada. Bom, gente, já finalizando, agradeço a participação de vocês, em especial o professor Éder e o professor Renato. Muito obrigada, Renato, por trazer essa visão das questões econômicas, sociais e políticas em cima do patrimônio, que é fundamental, importantíssimo. Agradeço muito sua contribuição, sua fala, e também as instigações que você trouxe para contribuir aí com as nossas reflexões, inclusive sempre puxando ali, né, arquitetos, acho isso importantíssimo, viu? Muito obrigada por dar esses puxões de orelha aí na gente, e precisamos realmente dar rever, assim, as nossas ações e resistir, né? Eu estava aqui, quando você falava, tudo é resistência, porque a gente está se perdendo muito no meio do caminho, às vezes quando vamos para o mercado de trabalho, podemos, assim, passar por uns caminhos dificultosos para
colocar isso em prática, porque isso realmente é uma questão que sempre vem à tona dos alunos. Quando a gente vai falar sobre as questões sociais, mas como é que a gente vai colocar isso na prática, né? Isso é muito difícil. Então, acho que a palavra, assim, é resistência. A gente precisa resistir, bater de frente, colocar o nosso posicionamento. E aí, muito obrigada pela sua colaboração, viu? Jéssica, existe uma música do Chico Buarque que vale a pena todos vocês ouvir, que é a Futuros Amantes. E ela é linda, é uma música assim, fantástica, que ela nos permite compreender que nada é para já. Às vezes a gente está num afã de querer fazer para ontem, para hoje, e entenda o seguinte, que vão vir outros que vão também dar continuidade, e a gente tem que construir, né? Planejar, resistir, como você muito bem disse, pontuar, não abrir mão de valores, né, rever os seus princípios, entender o seu lugar na sociedade, por exemplo, no caso, né, discutir a questão da branquitude para quem é branco é importante porque ela vai rever os princípios, o seu lugar na sociedade, os privilégios, né, que existem, e em que medida a gente combater as desigualdades. Então, assim, entender que, assim, é necessário a gente pensar a longo prazo, curto, médio e longo prazo, e que nada é para já. Desculpa, só isso, Jéssica, só essa complementação. Perfeito, adoro finalizar com música. Muito obrigada. Agradecer a Jéssica o convite e também poder aprender sempre com vocês, com a turma, com a Jéssica e com o Renato também, Renato. Obrigadão aí e obrigado por ter aceito o nosso convite aí também, tá bom? Aí depois a gente vai se falando no WhatsApp. Eu só para colocar uma questão em cima do que a Jéssica falou, em cima do que você também, Renato, falou, né? A Jéssica deu o exemplo e tal. O que eu vejo, eu chamo de uma estandarização do saber, né, do conhecimento e automaticamente da cultura. Né? O que a gente tem como uma das principais características na cultura brasileira é justamente a diversidade. E nós temos perdido isso. Né? A cultura popular, ela tem sido deixada muitas vezes de lado, tem sido esquecida, com essa característica nossa, que é justamente da miscigenação, né? E não vamos nem entrar nessas discussões, mas enfim. E a gente tem tido essa cultura que tem vindo, né? Literalmente, tem hora com um trator, uma carroça, né? Deixando de lado a carroça e vindo um trator, né? Trator esteira ou patrola, como vocês quiserem, e tentando acabar com a questão da memória, com a questão da valorização dessa diversidade que existe dentro da cultura brasileira e do patrimônio brasileiro. Né? Então, assim, todo o saber, aquilo que o Renato colocou, todo o saber, todo o conhecimento que tem lá no popular mesmo, que tem lá daquela cultura cabocla, da cultura, não a rural do agronegócio, né, que é o que a gente tem muitas vezes, é a questão, hoje em dia, quando se liga, do agronegócio, mas a gente, né, vive, os dois estados, né, tanto Rondônia quanto Mato Grosso, os estados do agronegócio, né, então tem se deixado cada vez mais de lado toda essa cultura da diversidade e está numa cultura, né, do pop, do agro. Né? Então, acho que a gente tem que pensar também sobre isso, é uma reflexão, acho que extremamente importante, que a Jéssica e o Renato também trouxeram, e que eu, né, também quero só reforçar isso. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Então é isso. Tchau, tchau. Bom trabalho.